Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação do Paraná. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje é daquela trilogia, 3 aulas sobre a Grécia Antiga, e vamos trabalhar hoje então o período arcaico clássico e um foco, um recorte sobre a história da cidade de Esparta. Sejam todos bem-vindos, embarquem nessa, venham junto, um bom estudo para todos nós. Vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Vamos distinguir os períodos arcaico e clássico na Grécia Antiga e vamos tentar reconhecer as principais características do período arcaico e sua relação com o desenvolvimento do período clássico na Grécia Antiga. Para isso, vamos retomar o que foi da aula passada aí. Na última aula falamos sobre período pré-homérico, civilização minoica, lá cretense, lá na ilha, e o período homérico, civilização micênica também, principalmente, nesse período da história da Grécia Antiga. Nessa aula vocês vão estudar o período arcaico, na verdade podemos pegar o homérico com a crise dos gênios e fazendo essa transição para o arcaico, quando acontece a formação das cidades-estado gregas. E nós vamos pegar dentro do período clássico, ou formação arcaica entrando para o clássico, o período da formação, um recorte da sociedade e das características culturais da cidade de Esparta. Próxima aula, já vou deixando o merchan, não percam, Atenas aí, nós vamos estudar sobre o berço da democracia, beleza? A gente sempre faz uma discussão e traz uma problemática atual para discutirmos por que devemos estudar história. História está em tudo. Tem várias respostas por que estudar história, mas dentre elas está na nossa sociedade também. Observe essa imagem. Quem já conseguiu reconhecer? É a fachada do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, que fica na capital Curitiba. Muito bem? Tranquilo? Observe as colunas. A característica é uma coisa comum? A gente constrói casas dessa maneira? O que isso significa? Da onde vem isso? Pois é, ela tem umas características arquitetônicas greco-romanas, essas colunas, inclusive, tinham até distinções, poderia ser dórica, jônica, eólica, e tinha essa ideia, inclusive, voltada para cada dos povos que fundaram, povos que migraram, indo-europeus que migraram para a região da Grécia Antiga. A galera da música também nós utilizamos as chamadas 3 escalas mestras, né? Que nós colocamos a escala dórica, jônica e eólica, em homenagem aos gregos também, porque foram eles que nomenclaturaram o do, ré, mi, fá, sol, lá, si. As principais notas, a forma padronizada de nós criarmos as notas musicais foi padronizada pelos gregos. Alguns músicos, inclusive pós-modernistas, criticam inclusive isso, dizendo que eles fecharam o nosso olhar para ouvirmos um tipo de música apenas, né? Mas na verdade, puxa vida, na modéstia à parte, como músico, também temos que ter essa ideia de cultura, de legado grego para nós com a música também. Agora observe a próxima imagem. Aqui fica em São Paulo, é a Faculdade de Direito, é a fachada do prédio da USP. Observaram? Observe as colunas. Lembra alguma coisa também isso, né? Não é meio parecido com a parte da fachada na Universidade Federal do Paraná? O que vocês me dizem? Não tem uma arquitetura também greco-romana aqui? Agora é com vocês. Qual é o registro feito nas imagens? É possível compará-las? Quais semelhanças e diferenças você identifica nelas? Responde aí no caderno, bem bacana. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir juntos.
Voltei. O que vocês responderam aí? O que nós podemos observar e analisar, comparar diferenças e semelhanças das duas imagens? Pode colocar que essas são fachadas de prédios públicos, de universidades, uma de Curitiba e a outra de São Paulo. Pode colocar que as diferenças são as localidades, óbvio. E as semelhanças podem ser apontadas as colunas, que nós comentamos. O modelo de arquitetura, seu uso, ambas atuam na formação, inclusive, superior. Uma é a Universidade de São Paulo, a USP, e a outra é a Universidade Federal do Paraná. Tem a mesma funcionalidade, então. Ok? Muito bem. Historiadores têm uma divisão tradicional para nós podermos se localizarmos, porque o passado é muito vasto. Para fazer essa distinção, historiadores pegaram a história da Grécia e dividiram em 5 partes. Pré-homérico, vocês viram, homérico, quando começa a lendária Guerra de Troia, e agora onde vocês vão estudar. 776 tem uma explicação, seria a data da primeira Olimpíada na cidade de Olímpia, até 480. Nesse período também clássico, de 480 até 338. Então nós vamos estudar nesse período. Melhor, vamos pegar a transição, a crise dos gêneros, vamos ver o que é os gêneros aqui no pré-homérico, entrando para o arcaico. Tudo bem? Antes de entrar no período arcaico, vamos lá. No período homérico, no final do século VIII, haviam comunidades gentílicas, né, terras comunais, todos plantavam, depois dividiam, distribuíam essas terras de uma forma igualitária, né? E essas terras, como diz o outro, já começam com seus dias contados, porque se aumenta a população e não aumenta as técnicas agrícolas, né? Não moderniza, a agricultura não acompanha o aumento da população, começa a se faltar o que na lógica? Se aumenta mais a população que a agricultura tem que alimentar a galera. O que faltam? Comida. Resultado, faltando alimento, começa a entrar uma chamada crise dos gêneros. Essa crise dos gêneros resultou da seguinte situação. As terras foram divididas, esse gênero tinha um líder chamado Pater, né? E havia os próximos a ele, né? Amigos e também parentes do Pater, os chamados eupátridas, que ficaram com as melhores terras. O Pater, claro, ficou com a melhor terra do gênero. Os eupátridas ficaram com as margens das terras melhores também, ficaram com a parte dos pedaços de terras mais cultiváveis, mais fertilizadas. Depois vieram os chamados georgioi, os camponeses, os que receberam as terras um pouquinho, bem menos férteis, né? Terras mais ruins para plantar. Mas pior que os georgioi foram os tetas. Tetas não receberam nenhum tipo de terras, eles simplesmente foram excluídos dessa divisão. Quando aconteceu essa crise, essa divisão é a formação das cidades-estados gregas. Por exemplo, Esparta e Atenas. Esparta, vocês vão estudar nessa aula, inclusive. Quando acontece essa divisão, os tetas não ficam com terras e, como diz o outro, tem que se virar. Vai ter que dar o pulo deles, né, para poder sobreviver. Se ficar, se tornam escravos. Ou seja, precisam migrar. Essas migrações desses povos, dessas pessoas que foram excluídas da divisão, surgem o que nós chamamos de outras cidades, de outras regiões. Então acontece uma forte migração no período arcaico, principalmente no século VIII. Eles foram fundar cidades, por exemplo, na Península Itálica, no norte da África, bem pertinho ali do Rio Nilo, no delta do Rio Nilo, na Ásia Menor, na costa do Mar Negro. E esse período dessas migrações, usamos na história o termo Segunda Diáspora Grega. Esse é o termo desse período, dessa migração. Grécia Antiga, está aqui uma imagem, Segunda Diáspora Grega, no século VIII ao século V, a Grécia começou aqui, bem no miolo aqui, a galera do estúdio dando aquele foco pra gente. Olha lá. Pegando bem aqui no meio, seria as primeiras cidades. No meio do mar Mediterrâneo, inclusive, está Creta. Depois, a partir dessa crise dos gêneros, essa migração, vão para outras regiões, Península Itálica, Siracusa, próximo a Naucratis, norte da Europa, da África, Cirene, próximo do Rio Nilo, né? Próximo do Mar Negro, Sinop, Quersoneso, são cidades fundadas por essas pessoas que foram excluídas da crise dos gêneros, ou seja, os tetas. É com vocês. Vamos ver quem ficou bem atento na nossa aula aí. Explique a relação da crise dos gêneros com o surgimento de novas cidades gregas em várias regiões da Grécia. Quase faltou fôlego. Capricha aí, daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir junto.
Voltei. E aí, o que vocês colocaram para mim? Qual que é a relação? Crise dos genos, os tetas é um grupo excluído daquela divisão das terras entre o Pater e o Pátridas e o Georgioi. Os tetas não receberam terra e os tetas, como diz o outro, tem que se virar. Vão ter que migrar, e eles migrando para outras regiões, para recomeçar a vida no século VIII, há uma forte migração que corrobora, que confirma essa teoria, né? E faz o surgimento de novas cidades gregas em outras regiões, inclusive no norte da África, no delta do Rio Nilo. Período arcaico, vamos lá, agora vamos ver quais são as principais características. São cidades-estados. Ou seja, são cidades que têm uma independência, uma autonomia, um governo próprio. Não podemos imaginar uma Grécia, né, um país único, ou a Grécia Antiga era um único povo. Na verdade, cada cidade tinha seu governo, sua cultura, suas leis. E nós vamos pegar hoje a cidade de Esparta e vamos ver que realmente não dá para comparar a cultura espartana, inclusive os próprios gregos, os próprios helenos, os atenienses, que são seus rivais, inclusive, são cidades, algumas inclusive rivais. Inclusive não, né? Vai ter um período de muitas guerras dentro da Grécia entre eles mesmos. Nós vamos ver que essas cidades, na verdade, ficavam espantadas com o tamanho teor militarizado da cidade de Esparta, que vai ser essa aula de hoje. Vamos lá. Para nós entendermos esse período arcaico, eu trouxe para vocês os famosos vasos gregos. Então, assim, foi um período de construção de muitos vasos gregos no período arcaico. E por que construíam esses vasos que está espalhado em vários museus em todo o planeta? E falo mesmo isso, dos Estados Unidos até Berlim tem museus gregos espalhados para todo lugar. Para que serviam tudo isso? Os vasos, primeiramente, mostravam cenas diversas, inclusive mitológicas e do cotidiano da agricultura grega. É possível encontrar esses vasos em muitos museus espalhados pelo mundo. Aqui uma ânfora, um vaso. Vamos lá. Essa ânfora, deixa eu só voltar rapidinho aqui. Eles usavam, inclusive, para o comércio marítimo por causa do azeite e do vinho, que o comércio marítimo, nesse período, os gregos desenvolveram um sistema comercial marítimo no mar Mediterrâneo, e para eles venderem seu azeite e comercializarem o azeite e o vinho, para trocar pelo trigo, eles levavam nesse tipo de vaso que vocês estão vendo aqui. São vasos que tinham pinturas negras, chamadas pinturas negras dos vasos gregos, ou pinturas com tintas pretas, que faziam cenas do cotidiano, como essa, dois agricultores colhendo azeitona, tem um cara em cima, inclusive, da azeitona aqui, foco aqui no estúdio comigo, e ele está colhendo azeitonas aqui junto, enquanto cai, o outro aqui catando no chão que caiu, um batendo como se fosse uma vara, né, batendo a árvore da azeitona, para cair também a azeitona, onde vai ser colhido. Da azeitona se fazia o azeite de oliva. Essa ânfora é de 520 a.C., olha onde ele foi parar, Museu Britânico de Londres. Olha esse aqui então, está no Museu de Artes Walters, que fica nos Estados Unidos. É uma cena mitológica da Guerra de Troia, o Aquiles acabou de morrer e está sendo levado pelo seu amigo soldado Ajax. Na frente dele tem uma mulher que está em uma posição funerária, uma espécie de posição para cortar o cabelo dela. Representa uma cena de uma posição de luto cortando o seu cabelo. Então aqui o Aquiles sendo carregado, já morto, seria uma espécie de um momento fúnebre da morte de Aquiles na Guerra de Troia. É com vocês. Vamos ver quem está bem atento nessa aula aí. Qual era a função dos vasos gregos no período arcaico? Qual a sua relação com a segunda diáspora grega? Opa, vamos ver quem está bem atento aí. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir junto.
Voltei. E aí, o que vocês responderam? Qual a função dos vasos gregos? Só para colocar flor, certo? Não, né? Do período arcaico. Qual a sua relação com a segunda diáspora grega? Muito bem, podemos colocar que a função dos vasos, as ânforas, eram para transportar azeite, vinho, principais produtos comercializados no período arcaico, quando a Grécia desenvolveu forte comércio marítimo e esses produtos eram trocados por trigo, principalmente. A segunda diáspora grega, lá naquela crise dos gêneros, promoveu o surgimento de cidades em várias localidades, o que estimulou o comércio marítimo, segundo nossos livros de história. Vamos lá, agora vamos focar uma cidade em especial. Como o senhor comentou, os próprios gregos ficavam espantados assim com os espartanos. Falei, nossa, mas eles são muito violentos, né? A forma deles educar a criança era tipo tapa na orelha mesmo, como diz o outro, né? Por que que os gregos, imagine nós então no cotidiano, nos dias atuais, como a gente não fica surpreso com a metodologia militarizada dos espartanos. Eles têm uma origem dórica, surgiram entre os séculos 10 e 9 a.C., na região do Peloponeso. Eles fundaram, os dóricos invadiram a região, é um povo indo-europeu, invadindo aquela região, tinha um povo que morava lá, e eles subjugaram, transformaram esse povo em uma espécie de servos, não são escravos, mas eram servos, tinham que trabalhar uma espécie de protegidos dos espartanos. Os dóricos se tornaram os espartanos. É uma sociedade extremamente militarizada. Uma das explicações é por causa dos servos, porque os servos tinham uma quantidade muito grande. Alguns falam em 150, 300 mil servos e lotas. Já os espartanos, a média era 30 mil. Eu já vi estudos falando também em 70, 80 mil ilotas só. Assim, são números muito imprecisos. Vamos lá, vamos ter cuidado. Seja como for, não tá 10 por 1, como o Leônidas gostaria de for, mas ele está num número assim muito maior entre os espartanos. Para manter esses servos, os ilotas, né, numa situação de servidão, porque aconteciam sempre várias revoltas. Os espartanos precisavam, não somente através de alguns tipos de proteções, mas também através da violência, né, utilizar esse domínio. Então, através dessa violência era utilizada, principalmente, militarizando a sociedade. Os cidadãos tinham treinamentos militares e a profissão deles, inclusive, era focada apenas para a guerra. Vamos lá. Começa por aí. Educação militarizada. Aí vocês vão se divertir, vão colocar lá, quem pode, quem tem acesso. Coloca lá, filme 300, ou quem já viu alguma cena sobre a história de como aconteciam as crianças que passavam por todo um treinamento e tudo mais. Assim, é uma visão cinematográfica, nós temos que ter todo um cuidado com anacronismos, com coisas que são colocadas, exageradas, inclusive, pelo cinema. Nós usamos, inclusive, o termo licença poética. Veja assim, é para vender produto, mas o que nós entendemos mesmo que realmente tinha uma educação militarizada em Esparta. Haviam valores guerreiros que norteavam as ações dos indivíduos, e, inclusive, a sociedade era dividida da seguinte maneira: os cidadãos, chamados de esparcíatas, periecos e os ilotas, que eram os servos que nós comentamos. A política tinha 2 reis, diarquia, por isso 2, um rei vai para a guerra e o outro rei fica na cidade, por isso 2. No entanto, haviam outros tipos de áreas políticas, né, divisões de poderes, e que colocavam inclusive o rei não como o centro, não como acima de todos. Inclusive os éforos estavam acima dos reis. Nós tínhamos a assembleia de guerreiros. A partir de 30 anos, todos os guerreiros podiam participar e tinham voz, entre aspas, dentro da ápela, chamada Assembleia de Guerreiros. A partir de 60 anos, 28 espartanos, imagina um guerreiro com 60 anos em Esparta, né? Deveria dar trabalho para achar 28. Mais 2 reis, os 30 que formavam a Gerúsia, faziam 3 funções. Quase uma divisão bem interessante. Função administrativa, legislativa e judiciária. Faziam então essas divisões, mas tinha uma concentração. Acima de todo mundo estavam os éforos. Eu vi no filme que eles pareciam monstros e tudo mais. Como eu falei, vamos ter cuidado com licenças poéticas. Na verdade, eles eram guerreiros, 5 guerreiros escolhidos pela ápila, com um mandato de apenas 1 ano, são espartanos, esparcíatas que tinham direito político, lembrando que os periecos são estrangeiros, não podem participar da política, nem mulheres, e os ilotas também estão excluídos, então apenas os esparcíatas podiam participar da política. Por eles serem extremamente militarizados,
Nós temos muito pouca coisa escrita por eles, né? Era uma sociedade que focava, que valorizava a cultura militar. Não estavam preocupados com artes, com música, como diz o outro. Nem a própria arquitetura espartana, a cidade tinha muita característica simples, as colunas eram dóricas, né? Colunas simples. Já de Atenas e outras cidades tinha todo um outro ornamento, uma arquitetura mais detalhada e tudo mais, como as colunas jônicas, as colunas Corinto. Já a cidade de Esparta, inclusive, muita falta de documentação escrita por eles, porque não era uma preocupação fazer a criança aprender a ler e escrever. Aos 7 anos de idade, aqui tem os vestígios da cidade, o que se acredita que poderia ser o rei Leônidas, daquele filme 300, né, da Batalha de Termópilas, mas melhor não usar porque é uma discussão muito polêmica na história. Prefira-se usar como soldado hoplita, né, do exército de elite dos soldados espartanos. Essa estátua esse busto está no Museu Arqueológico de Esparta. Olha, tem um Museu Arqueológico de Esparta na Grécia. Aqui está os vestígios da cidade, inclusive. Veja que tem muita gente morando bem pertinho lá, inclusive, né? São grega. Hoje é um país chamado Grécia. Agora aqui, a educação militar. Quando dava 7 anos de idade, a criança que aprendeu muito pouco ler e escrever ia para o agogê. Né? Lá passavam por treinamentos militares, eles estimulavam a criança a roubar, inclusive roubar um ao outro, a violências, faziam castigos físicos, e isso que sempre espantava bastante os outros povos, ou outros mensageiros ou comerciantes que passavam na cidade de Esparta, ou mesmo intelectuais, chegavam lá e ficavam espantados com o tipo de educação muito violenta, muito agressiva dos espartanos. A ideia dos caras é isso mesmo, fazer a criança passar por treinamento militar, se acostumar com a dor, como diz o outro, sempre constantemente testados, deixavam as crianças com fome, jogavam na floresta, vai se virar, se você voltar vai ser bom guerreiro. Aos 17 anos de idade, o jovem espartano passava por uma espécie de ritual de passagem para ele tornar-se um guerreiro, e esse ritual de passagem, nas versões cinematográficas, são diversas. O que nós sabemos que eles jogavam a criança, ele tinha que uma espécie de uma missão, entrar no bairro dos Ilotas, né, o espaço onde moravam os Ilotas, que ficava próximo da costa litorânea, por isso Ilota, ilha, né? E ali ele tinha que, como diz o outro, se trouxesse uma cabeça de um Ilota, era um ótimo guerreiro. Mas se voltasse com vida, já se tornava guerreiro, porque muitos jovens acabavam sempre morrendo nesse ritual de passagem, porque os Ilotas estavam preparados, né? Não iam deixar ali chegar um jovem e atacar eles, não é verdade? Quando se dava, sempre treinados, né, também para enfrentar o campo de batalha, inclusive enfrentar a própria morte, chamada de glória. Aqui vocês estão vendo uma imagem de um elmo. Aos 30 anos de idade, dos 17 aos 30, ele só pode fazer treinamentos militares e se preparar para a guerra. Aos 30 anos de idade, ele recebia uma espécie de um acesso à política, né, naquela chamada Ápela, vamos ver se nós encontramos aqui. Tá aqui, pela todos os guerreiros acima de 30 anos, ganhava também uma esposa, não me pergunte se podia escolher, e ganhava também uma espécie de um lote de terras com 80 ilotas para trabalhar. Mas ele não deixava de ser um guerreiro. Ele volta para a guerra, inclusive as mulheres espartanas tinham uma espécie de uma autonomia maior em comparação com mulheres de outras cidades, por exemplo, em Atenas. As mulheres espartanas tinham uma certa autonomia porque precisava administrar os ilotas, as terras, ou mesmo a família, né, a casa, porque o guerreiro estava voltado para os seus afazeres, atividades militares. E aqui, vamos lá, vamos fechar com vocês aqui. Como que era organizar a sociedade espartana? Olha, eu dei bastante caldo para vocês, dá para brincar um monte. Quem puder, quem tiver acesso, dá uma pesquisada aí na internet também, coloca aí sociedade espartana. E muito cuidado, porque tem muito pouca coisa bem fundamentada, bem escrita, com referenciais e tudo mais. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir junto.
Voltei, galera. E aí, o que vocês responderam? Como que era organizada a sociedade espartana? Vocês poderiam colocar que era dividida entre 3 grupos. Os esparcíatas eram os cidadãos, periecos, livres, mas sem direitos. Alguns chamam de estrangeiros, inclusive. E os ilotas, servos que viviam naquela região quando os dóricos, né, que se tornaram espartanos, chegaram e fundaram a cidade de Esparta e dominaram eles. Não são escravos, escravizados, são chamados de servos. Os valores guerreiros norteavam uma sociedade extremamente militarizada desde a educação dos jovens. Tudo bem? É com você. Vamos fazer junto aqui bem rapidinho. Vamos ver quem está atento à nossa aula. Onde o jovem espartano treinava para se tornar um guerreiro? Vamos lá. Na Ápela, na Jerúsia, só se bater nos guerreiros lá. No Agogê ou no Agamenossos? O que vocês acham? Muito bem. Estou até adivinhando. Meu poder mental conseguiu descobrir qual que você jogou aí. Letra C, o Agogê. Chamados campos de treinamentos, né, do governo. Era do governo que fazia os treinamentos dos jovens de 7 a 17 anos em Esparta. Próximo quiz. Qual é o nome do conselho superior aos reis espartanos? O professor Roberto comentou. Tem os diarquia, 2 reis, porque era uma sociedade extremamente militarizada, voltada para guerras. Mas acima dos reis, que inclusive fiscalizava o trabalho dos reis, vinha um conselho. Quem que são eles? É um conselho arcaico? Por favor. É Jerúsia? É o conselho éforo? Ou são o conselho diáspora? Pelo amor de Deus. Acertou, meu rapaz, você está indo muito bem, parabéns. Eu sei, é meu poder mental, achou você aí. Acertou, letra C, éforos, quem jogou aí na casa de vocês. Poxa vida, nessa aula vocês aprenderam comigo. Período arcaico, crise dos gêneros, formação das cidades gregas e fizemos um recorte. Esparta, próxima aula, ó, merchan, Atenas. Muito obrigado, desejo a todos vocês bons estudos. Até a próxima aula. E como sempre, nós terminamos nossa aula. Tá vendo meu jargão, né? Eu fiquei sabendo aí. Só que eu não tenho mesmo, eu tô indignado. Foco, força, fé no coração. Até a próxima, galera. Valeu!